É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Final de ano, estavam falando ali que já está virando tradição, eu vim fazer sermão aqui. Mas cada vez tem um gostinho diferente. Hoje, eu vi aqui e eu queria já, de cara, expressar minha gratidão. O culto hoje, se você notou pela primeira música, é sobre gratidão. E eu queria que, hoje não se fala mais assim, mas eu queria que a tia Lia, a tia Nilza e a tia Anitta ficassem de pé, por favor. Cadê elas? Cadê a tia Nilza? Ah, já foi. São poucos momentos que a gente tem a oportunidade de ter 3 das 4 professoras de séries iniciais da gente, né? Estou já denunciando aí a idade de vocês, presentes. Então, minha gratidão à tia Lia, que foi quem me alfabetizou, né? A tia Nilza, que foi da 2ª série, me ensinou matemática, tia Anitta, que complementou a minha formação no primário. Queria agradecer vocês de todo o coração. E que isso seja, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, uma rotina em nossa vida. A gente ter um coração agradecido e não perder oportunidades para que a gente possa expressar essa gratidão. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Lucas. (17) versículo 11. É uma passagem conhecida nossa, mas que sempre nos traz lições, ensinamentos que a gente, principalmente nessa época do ano, onde a gente fica refletindo sobre o que passou e já planejando o próximo ano, a gente tem que prestar atenção, parar um pouquinho e ter essa oportunidade, e graças a Deus a igreja é essa oportunidade onde a gente abre juntos a palavra de Deus para que nós possamos moldar a nossa vida e o nosso caráter. Lucas 17, 11 a 19 diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Se a gente já encerrasse a Bíblia aqui, orasse e fosse para casa, já estava de bom tamanho, porque o texto é autoexplicativo. Aqui fala sobre a importância da gratidão. Mas eu queria que a gente explorasse um pouquinho mais esse texto, porque ele tem muito mais lições para a nossa vida do que muitas vezes a gente percebe à primeira leitura. Não sei se em algum momento da sua vida você já pensou ou disse uma frase como essa: não tem mais jeito. Não é impossível. Isso não vai acontecer. Esses dias eu estava atendendo uma paciente que tem câncer de mama, já bem avançado, e ela me perguntou o seguinte: doutor, o casamento da minha filha, da minha filha, vai ser em fevereiro. Será que eu vou conseguir estar viva até lá? É o tipo de pergunta que te mói o coração. Ao mesmo tempo, você tem que dar uma expectativa real em relação ao quadro clínico dela, mas ao mesmo tempo você tem que dar esperança.
E o que eu disse para ela foi o seguinte: a gente, através do tratamento que a gente está fazendo para você, vai fazer de tudo para que você participe do casamento da sua filha. E ela saiu dali aliviada. Eu não sei se você já passou por uma situação de desespero extrema, onde você não via a luz no final do túnel. E muitas vezes as pessoas, elas são tão angustiadas, né? Tão sem esperança, e muitas vezes estão sem alguma coisa que lhes dê, né, uma oportunidade de uma corda, uma fuga, que muitas vezes elas acabam tirando a própria vida por causa disso. E essa semana eu recebi uma notícia de uma colega médica: olha, lembra da fulana que trabalhava com nós no posto de saúde? Ela era recepcionista do posto. Pois é, encontraram essa manhã, o filho dela encontrou ela morta. E a gente não entende o porquê. No dia ela estava trabalhando, no outro dia ela tinha cometido suicídio. E a gente não entende isso, a que ponto chega, né, um estado de depressão, um estado de angústia mental de uma pessoa a ponto de tirar a própria vida. Aqui no texto, relata uma situação parecida em relação a não ter mais esperança. E era isso o que os leprosos sentiam, que não tinha mais jeito. No verso 11 diz o seguinte: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia. Os comentaristas bíblicos referem que talvez essa seja uma das últimas viagens de Jesus, o circuito que ele fazia ali pela região. E o destino final dele era o quê? Jerusalém. Mas parece que ele não tomou um caminho habitual, um caminho que normalmente as pessoas que iam ali da Galileia até Jerusalém percorriam. Ele foi, e algumas versões dizem, na divisa entre Samaria e Galileia. E vocês sabem de outras passagens que os samaritanos não se davam muito com os judeus não se davam muito com os samaritanos. Então, provavelmente, existiam vilas bem concentradas na Galileia e vilas bem concentradas na Samaria, e naquele lugar era um lugar meio descampado, meio ermo, meio assim, que só estava ali alguém que estava à margem, tanto do pessoal da Judéia, ali da Galileia, quanto da Samaria. E esse momento, Jesus resolveu passar por ali. Jesus tinha dessas coisas, muitas vezes ele desviou o caminho para encontrar a mulher samaritana. E Jesus vai em busca daquelas pessoas que estão à margem, daquelas pessoas que estão na fronteira, naquelas pessoas que estão, muitas vezes, na periferia, que são esquecidas, que muitas vezes não se acham merecedoras de estar junto com as outras pessoas. E isso foi o que Jesus fez. E ali diz que, ao entrar perto de um vilarejo, não era uma cidade, no verso 12, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. A lepra era o fim da linha para aquelas pessoas. Ela tinha uma questão física que debilitava muitas pessoas, mas também tinha uma questão espiritual envolvida naquele processo. As pessoas com lepra, elas se sentiam castigadas por Deus. A lepra era considerada também o dedo de Deus, ou seja, quando Deus queria castigar alguém, ele pegava seu dedo e encostava, e aquela pessoa ficava com lepra. Era praticamente um abandono de Deus, uma condenação prévia ao juízo final. E o que era interessante é que eles não tinham muita referência de cura, apesar de existirem leis lá em Levítico que os sacerdotes eles faziam o diagnóstico de cura da lepra. Mas só existiam até o momento 3 pessoas que tinham ficado curadas da lepra. A primeira foi Miriam, irmã de Moisés. A segunda, as crianças talvez saibam, né? Quem que teve que mergulhar no Rio Jordão 7 vezes? O capitão Naamã, né? Da Síria, era de outro país. E se você for olhar a Bíblia um pouquinho para trás, no capítulo 5 de Lucas, ali tem um leproso que foi curado. Então as referências eram poucas. E aquele
o único tratamento, a única coisa que sabia que funcionava, digamos assim, para a lepra naquela época, era ficar isolado. Mas por que isolamento, né? Eles não sabiam, mas hoje a gente sabe. A lepra, ela é causada por um bacilo, uma bactéria muito pequenininha, chamada Mycobacterium leprae. Olha só. E ela foi descoberta, essa bactéria, olha só, por muito tempo se pensou que era só o juízo de Deus, era castigo e tudo mais. Mas em 1873, um norueguês chamado Gerhard Hansen, ele começou a estudar pacientes que tinham lepra, e ele pegou, era na época do advento da descoberta da microscopia, ou seja, do microscópio, ele começou a pegar pedacinhos de pele de pacientes leprosos e viu que naquele pedacinho tinha lá uns pontinhos que eram os bacilos, e ele, pronto, é isso aqui, ó. A lepra é causada não por um castigo de Deus, a lepra é causada por essa bactéria. Só que ele morreu e não conseguiu que a ciência reconhecesse isso na época, porque era o início, as pessoas não acreditavam muito, precisou muito tempo para que realmente a descoberta dele fosse validada. Para vocês terem ideia, o isolamento continuou sendo o principal tratamento, tanto que no Brasil, em algumas cidades, tinham chamados leprosários, onde as pessoas com lepra eram deixadas lá para morrerem, porque o tratamento efetivo para a lepra, medicamentoso, só foi descoberto nos anos 80. E uma das lembranças que eu tenho na infância, em relação a isso, era do meu pai, que teve um colega, estou mentindo ou não, que teve lepra. E daí, eu lembro nitidamente, né, ele indo com uma motinho, e o meu pai foi lá conversar com ele, e o meu pai tinha comentado que ele tinha lepra, e eu, com criança, não lembro nem que ano que era isso, mas eu fiquei com medo tremendo do quê? De que meu pai virasse um leproso. Mas isso já era na época do tratamento, não está aí até hoje, não caiu nenhum pedacinho, né? Está tudo certo. E por que a lepra ela causa esse problema nas pessoas? A lepra, esses bacilos, né? Eles infeccionam os nervos das pessoas. E as pessoas vão perdendo a sensibilidade, a motricidade dos membros, né? E vão ficando deformadas porque esses nervos vão inflamando, vão espessando, e as pessoas literalmente ficam irreconhecíveis. E por que do isolamento, né, que foi a pergunta inicial? Porque a lepra é transmitida pelas gotículas da saliva, né, e por objetos, muitas vezes, que a gente usa com a boca. Então, por isso que o isolamento era o principal tratamento. E por isso que lá, já em Levíticos, Deus disse que as pessoas com lepra tinham que ser afastadas do convívio para que essa doença não fosse transmitida. E eles tinham obstáculos a superar. Primeiro obstáculo, pelo entendimento deles, esses leprosos, a lepra só era curada através de quê? Olha a referência que eles tinham, de 3 leprosos que foram curados. Todos foram curados através de quê? De um milagre. Bom, então nós temos que arranjar alguém, né, que faça um milagre na nossa vida. Segundo obstáculo, como é que eles iam se aproximar de Jesus? Porque Jesus, quando andava, geralmente andava com várias pessoas. E era um costume da época, as pessoas com lepra se vestirem de maneira diferente, e quando elas chegassem perto de uma pessoa, elas tinham que gritar: imundo, imundo. Só que tem pessoas que já não conseguiam mais falar. Então elas carregavam um sininho, e elas batiam aquele sininho. Como é que elas iam se aproximar de Jesus? Terceiro obstáculo. A lepra era considerado o quê? Um castigo. Era o quê? O dedo de Deus. Como que eles iam pedir ajuda para alguém, sendo que eles já estavam condenados por quem? Por Deus. Então eles precisavam de alguém que os perdoasse.
Eles precisavam de absolvição. Esses 3 obstáculos, eles foram vencidos quando eles se aproximaram de quem? De Jesus. Jesus podia ou não podia fazer milagre? Podia. Para chegar até Jesus, como é que eles resolveram esse problema? Gritaram, clamaram. E Jesus podia ou não podia perdoar eles? Podia. Por isso, então, que eles foram até Jesus. Eu não sei qual situação você está passando que de repente esteja sem solução. Talvez você esteja numa situação que você acha que é castigo de Deus. Não, isso aí só pode ser. Fiz coisa errada, não devolvi o dízimo, não fui na igreja, né? Não li a Bíblia. Então Deus está já fazendo o que comigo? Me castigando. Talvez a situação seja que você se afastou tanto de Jesus que você acha que não é possível mais voltar. Mas saiba que Ele está disposto a te receber de novo. E talvez o seu problema, a única solução realmente seja de o quê? De um milagre. Pela sua força, você já tentou tudo o que você tinha à sua disposição. Você já buscou a ajuda de outras pessoas, já buscou a ajuda de um profissional, e nada resolveu o seu problema. E você agora está precisando de o quê? De um milagre. E é esse mesmo Jesus que curou os leprosos, que está disposto hoje a resolver e a curar o problema que você está enfrentando hoje. O interessante dessa passagem, olha só. Verso 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram o quê? Purificados. Se eu fosse um leproso, e eu pedisse para Jesus o quê? A cura, a partir do momento que Jesus disse que eu ia ficar curado, eu já ia fazer o quê? Começar a me olhar. Mas aqui diz que não foi assim. O milagre, ele não foi instantâneo. Jesus disse para eles fazer o quê? Ir. Teve uma ação deles envolvida nesse processo. E esse milagre, ele precisou de muita, o que para acontecer? De muita fé. Eles não tinham, a referência que eles tinham era pouca. E eles precisaram de muita fé. À medida que eles caminharam até os sacerdotes, o que foi acontecendo? Eles começaram a ficar curados. E o que é fé? Vamos ver as referências que a gente tem sobre fé na Bíblia? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Baixe um pouquinho mais aí na sua Bíblia e vá até o verso 6. De fato, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Um pouquinho antes, Efésios 2, de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante o quê?
a fé. E isso não vem de vós, é um dom de quem? De Deus. E um pouquinho mais para frente, Efésios 6,16. Embraçando sempre o escudo do quê? Da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então aqui mostra a importância de você ter fé. Para o milagre acontecer na sua vida, você tem primeiro o quê? Acreditar. Tem uma música que diz que para atravessar o mar, o que você tem que fazer? Coloque o pé na água. Assim, se não acontecesse de os leprosos voltarem e irem em direção aos sacerdotes, a cura teria acontecido? Não. Só que eles tinham que fazer o quê? Se mostrar a quem? Aos sacerdotes. Jesus é tão preocupado com os detalhes que para ele a cura ou o milagre, ele tem que ser o quê? Completo. Os sacerdotes naquele tempo, eles eram os oficiais de saúde pública, ou seja, quem determinava se a pessoa estava curada ou não era o sacerdote. Então não adiantava Jesus curar e ele ir para casa, porque ele ia considerar sendo o que ainda? Um leproso. O pessoal sai daqui, tu está imundo. Então ele só poderia voltar ao convívio da família, da sociedade, com o aval de quem? Do sacerdote. Só que na medicina a gente vira especialista em alguma coisa depois que a gente passa pelo menos de 2 a 3 anos, o Giovanni e o Fernando estão aqui, praticando alguma coisa. Só que o sacerdote ali não via um caso de lepra curado há quanto tempo? Há muito tempo. Mas Jesus queria que a cura fosse o quê? Completa. Qual será a confirmação que você precisa para que o seu milagre na sua vida seja considerado completo? Será que você precisa de algum exame que diga que você não tem mais nada? Será que precisa de extrato na conta bancária dizendo que a sua dívida está resolvida? Será que o que você precisa seja seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, descendo até o tanque, depois de você ter orado tantos anos pela vida deles para que realmente Deus operasse um milagre no seu familiar? Jesus, ele se preocupa com esses detalhes. Tanto que ele pediu para os leprosos irem lá e ele tivesse o aval, você está curado. Uma outra coisa que eu vejo também é que Jesus queria dar para eles uma visão clara do futuro, porque para um leproso, a maior bênção seria ele chegar no sacerdote e ter o aval do sacerdote para voltar para casa. E essa fé, já que vem de Deus, Jesus deu para eles, olha, vão. E eu imagino eles no caminho, como é que vai ser? Como é que eu vou chegar nesse sacerdote? O que ele vai dizer de mim? O que eu vou dizer para ele? Como é que eu estou curado? Você tem que ter clara essa visão. E eles ficaram imaginando, não sei qual que é a distância, lá dos limites da Galileia, e Samaria, onde eles estavam, até o sacerdote mais próximo. Mas eu imagino que nesse período eles já estavam imaginando como que seria aquele momento, até que eles chegassem lá. Como foi o ano de 2023 para você na questão de fé? Teve alguma coisa que você queria muito e se realizou? Que você orou a Deus, que você imaginou que você estava lá, que você pediu e que Deus te abençoou? A nossa família, ela tem uma experiência muito interessante, de falta de fé e de fé. Nós, o ano passado, eu, Bianca e as crianças, fizemos um plano, Deus colocou no nosso coração que a gente deveria mudar para uma zona rural. Ter, a conhecida vida no campo. E daí a gente foi, por muito tempo, a Bianca já estava com isso no coração. E daí eu sou mais cético,
tem certeza? Como é que vai ficar meu trabalho? E a escola? E aquela coisa toda. Até que o ano passado a gente decidiu, vamos. E daí a gente começou a procurar local. E daí a gente achou um local. Nossa, foi tudo certo. Só que o problema do local é que era só campo e mato, né? Porque quem é da zona rural e sabe que mato cresce, tem que cortar mato, sobe mato de novo, corta de novo. O negócio não para. E para a gente efetivar, né, a compra, a gente precisava vender a nossa casa na cidade para poder fazer a compra lá e começar a construção. Então, tinha que comprar e construir. E no início do ano, a gente, as coisas não estavam dando certo. O ano todo, né, a gente morando na casa que a gente ia vender, ninguém foi lá ver a nossa casa. Daí eu conversei com a Bianca, quem sabe a gente não sai de casa, né, aluga um apartamento e dá uma pintada, né, uma reformadinha lá para o pessoal que vinha aqui achar mais interessante fazer a compra. E ficou. Quando a gente foi assinar o contrato do aluguel, a Bianca falou assim, ó, só coloca aqui por 12 meses, porque em 12 meses eu vou sair desse apartamento. Eu olhei para ela, que jeito? Bianca, a gente tem que vender. Você não sabe o que é construir, né? Assim, tipo, construir as coisas, tijolo, pedreiro, aquelas coisas, né? Só vai mais de um ano nesse negócio. E não, pode colocar aí, o nosso contrato, né, rescisório vai ser de 12 meses. Tá bom, né? E o contrato ia estar. E daí, ali até setembro, nada tinha acontecido. Nada, nem de venda, nem de nada, e só o mato crescendo, e a gente cortando mato crescendo, a gente cortando mato. E daí ela começou, não, o final do ano está chegando e eu vou me mudar até o final do ano. Tá bom, né? Vai discordar com a esposa, né? E ela começou a procurar outros locais. Não, eu vou procurar outros. Esse, né? Deus não está abençoando, é porque não é para ser esse, vou atrás. E daí ela foi lá num... Daí eu, tá maluca, né? A gente ir para esse local, assim. E dela foi outro. Tá piorando o negócio. E até que ela chegou a um ponto, acho que foi em outubro isso, né? Setembro para outubro. Olha, o corretor me ligou hoje, disse que ele achou um local interessante. Eu, tá, lá vamos de novo, né? E daí a gente foi, e quando a gente subiu, né, o localzinho ali, eu já comecei a mudar a minha visão a respeito daquilo. Tinha uma casa pronta, tinha um número de quartos suficientes para a gente já entrar. Ela queria, né, por causa das meninas, das crianças, também uma piscina. Então, tudo isso, até o final do ano, a gente ia construir com piscina. Então, imagina, né, a fé, o tamanho da fé. E daí tinha uma piscina. E, na minha visão, um dos requisitos que tinha que ter no terreno tinha que ter uma mina de água. Né, porque quem sabe é de fora tem que ter água, né? Tinha uma mina e tinha um poço pronto. E eu, olha, parece que o negócio está se resolvendo. Tá, mas a gente ainda tem que vender o outro negócio, né? A nossa casa. E daí a gente falou para o corretor, ó, a situação é a seguinte, a gente tem que vender lá e tudo mais. E ele, tá, manda foto desse sobrado que vocês têm. A gente mandou, olha, vocês podem vir aqui conversar com a gente, porque o dono aqui do sítio, justamente ele quer se mudar para a cidade. E ele quer fazer uma permuta com vocês. Então, a gente foi. A gente vai embora quarta-feira, porque a gente tem que fazer a mudança para estar no sítio aí até o final do ano. Então, a fé, muitas vezes, é uma coisa que a gente não sabe explicar. Mas se Deus colocou isso no seu coração e Ele mandou você ir até o sacerdote, vai. Por mais que tem pessoas do lado, né, no caso eu, céticas dizendo que não, mas que foram juntos. Foram quantos? 10 leprosos. Nem todos tinham o mesmo tamanho de fé. Talvez um dos outros. Mas justamente por isso a pessoa vai. Você, quando tem fé, muitas vezes você irradia o que está em volta de você. E você leva essas pessoas também a experimentar o milagre. Então não desista do sonho que Deus colocou para você. E a gente, graças a Deus, né, a Bianca não desistiu do sonho e a gente
está indo fazer a vontade de Deus aí. Espero que seja um local de muitas bênçãos. Mas seguindo, porque vamos voltar lá no Lucas 17, 15 a 18. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, alguém que voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? A primeira lição que eu tiro daqui é que gratidão não é algo natural, algo que a gente faz espontaneamente. Se a gente for ver estatística aqui, quanto por cento das pessoas são gratas? 10%, né? 1 de 10 voltou. Então, não espere gratidão das pessoas, apenas faça o bem. Porque a Bíblia fala que nós fomos criados para quê? Para boas obras. Então faça a boa obra, independente se as pessoas vão te agradecer ou não. Deus, Ele nos dá a bênção todos os dias. Agora, se a gente pudesse ver aqui no computador de Deus o quanto de gratidão pelas orações e bênçãos respondidas que Ele recebe todos os dias, eu acho que a porcentagem ia ser bem menos do que 10%. Muitas vezes a gente sabe muito fazer o quê? Pedir, mas voltar para agradecer é raro. Muitas vezes também a gente pensa assim: ah não, ele sabe que eu sou grato. Ou às vezes, né, o cônjuge, não fala que ama, né? Quem já foi em encontro de casais, comunicação, aquela coisa toda. Ela sabe que eu amo ela, não preciso ficar o quê? Dizendo, né? Só que gratidão, você viu aqui que é um ato. Gratidão requer uma expressão em atos, palavras e ações. Se você viu aqui qual foi o ato que aconteceu de gratidão do leproso. Ele fez o quê? Ele estava indo para lá e ele fez o quê? Voltou. Os outros seguiram. Mas ele fez o quê? E os outros até poderiam, nossa, Jesus, valeu. Esse Jesus é demais. Mas quem que voltou? Requer ação. Ele voltou. Então, atos e palavras. Quais foram as palavras que ele usou aqui? Do mesmo modo como ele gritou, pedindo a ajuda de Jesus, ele voltou gritando o quê? Dando glória e agradecendo. Será que a força com que você pede é a mesma força com que você está agradecendo? E por último, a ação de Jesus, a ação do leproso. Ele fez o quê? Se ajoelhou, se humilhou aos pés de Jesus. Ele também agiu. Ele teve uma ação. E uma ação que representa o quê? Humildade. Ele reconheceu que ele não merecia nada. Ele nem merecia estar ali. Talvez os companheiros dele fossem judeus. Só que quando a doença vem, a desgraça vem, não é judeu, não é samaritano, não é rico, não é pobre, não é branco, não é preto. Está todo mundo na mesma. Eles estavam na lama. Só que, desses que estavam na lama, ele era o que menos teria algum merecimento. Mas ele foi lá e se humilhou. E qual que é o contrário de ser humilde? É ser o quê? Orgulhoso.
Talvez os outros 9 não voltaram por causa que eram judeus. Não, eu sou o povo escolhido. Eu recebo a bênção de Deus e está tudo certo. Não, eu fazia, eu mereço, tá? Porque eu fazia isso no templo, fazia aquilo, ia na igreja, né? Se a gente colocar nos dias de hoje, devolvo o meu dízimo. Eu mereço a bênção. Será que você merece mesmo? Enquanto a gente não chegar aos pés de Jesus e realmente ser grato a Ele, né? Através da nossa expressão de gratidão em palavras, orações, em atos de bondade, porque assim como você fez, né, com um desses pequeninos, a mim o fizeste. Será que você está servindo as pessoas de uma maneira que você não queira receber nada em troca, elogio, gratidão, e não simplesmente fazendo? Você está demonstrando através desses atos que você também é agradecido a Jesus. Gratidão é diferente de obrigado. Gratidão, obrigado, quando uma pessoa te dá alguma coisa, gente, cara, obrigado. Agora é Natal, você está recebendo um presente, cara, obrigado. Daí, será que no outro dia você volta, cara, obrigado pelo presente. Daí, lembra aquele presente? Obrigado. Você faz isso? Obrigado, obrigado. É uma vez só, beleza. Agora, gratidão não. Gratidão como eu sou eternamente grato pela tia Lia, que foi quem me alfabetizou. E quando eu ver ela, eu vou dar um abraço, vou reconhecer. Gratidão não tem prazo de validade. Então, se você se sente grato a alguém, não fique, vou incomodar. Não. Vá lá e agradeça de novo. Vá lá e reconheça essa pessoa de novo. Honre ela. Na Bíblia não fala que a gente tem que honrar pai e mãe? É um mandamento. E o que é honrar? É você ser grato aos seus pais. E isso é todo dia. A gratidão tem que ser, para nós, um estilo de vida. A gratidão e a humildade, elas acabam abrindo a porta dos céus. Talvez você não está recebendo a bênção que você está querendo, porque Deus sabe que quando você receber, vai ser como qualquer outra coisa. E talvez esse não seja para você o melhor momento para você receber essa bênção. Ele sabe que você precisa, mas não é o momento. Mas olha só o que diz Efésios 4, de 6 a 7. Eu acho 4, 6. Não, desculpa. 1 Tessalonicenses 5, 18. Aqui diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aqui diz para dar graça só quando as coisas estão boas? Aqui diz para você dar graça só quando você recebe a bênção? Aqui diz que é para você dar graças em todas as situações. Efésios, vamos voltar agora em Efésios 5. (15 a 21). Na minha versão diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Se tem dias maus que o mundo está vivendo, talvez sejam os dias de hoje, né? Então aqui diz para a gente andar como sábios nesses dias maus que a gente está vivendo. Por essa razão,
Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do quê? Do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre o quê? Graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. A Bíblia diz que a gente tem que ter um coração grato, que gratidão tem que ser um estilo de vida. E isso é tão sério que não é só a Bíblia que diz. A ciência hoje, ela está mostrando que pessoas gratas, elas têm benefícios. Olha só, trouxe aqui alguns benefícios que a ciência fala. Mudanças no cérebro. Um estudo conduzido por um pesquisador chamado Glenn Fox, descobriu que a prática da gratidão pode levar a mudanças na substância cinzenta do cérebro, que está envolvida no processamento de emoções e na regulação do estresse. Outros estudos indicam que a gratidão pode reduzir os níveis de estresse e sintomas de depressão, potencialmente influenciando os neurotransmissores relacionados ao bem-estar, como a serotonina. Resiliência e recuperação. Um estudo com veteranos de guerra encontrou uma correlação entre níveis mais altos de gratidão e resiliência, além de uma menor incidência de transtorno de estresse pós-traumático. Nas relações sociais, a gratidão pode melhorar as relações sociais, o que por sua vez está associado a vários benefícios para a saúde, como redução da pressão arterial e melhora do sistema imunológico. Outros estudos sugerem que a gratidão pode estar associada a um sistema imunológico mais forte, menos inflamação e saúde cardíaca. E olha essa última aqui. Manter um diário de gratidão, ou seja, você escrever no final do dia os motivos pelos quais você foi grato naquele dia. Agradeço porque hoje eu comi bem, hoje eu dormi bem, agradeço porque durante o estudo da Bíblia Deus me deu essa lição, agradeço porque foi tudo bem no trabalho. Isso é ciência, olha só. Manter um diário de gratidão foi associado a uma melhor qualidade de sono, sugerindo que a prática regular da gratidão pode ter um impacto positivo na saúde física por meio da melhoria do sono. E na Bíblia diz que em paz me deito e tranquilo pego no sono. Quando eu estava fazendo essa pesquisa, me veio na mente um hino. Se a produção puder ir, Jefferson, colocar o hino 307. Pedir para a equipe de louvor, pode vir aqui, porque não é o hino final ainda, calmem, não saiam. Do Inário Novo, se eu não me engano.
criança, eu achava que contar as bênçãos era da gente falar, de contar e de testemunhar, né? E tem esse sentido também. Mas aqui, o conta é de contar. 1, 2, 3, 4. São tantas que você nem consegue contar. Quando você começa a ver o quanto Deus já fez por você, os problemas da vida, eles parecem que não são tão grandes assim. Porque você já passou por muita coisa pior e Deus estava lá contigo. Tem uma passagem do livro Testemunhos para a Igreja, diz o seguinte: quantas vezes os que estão com saúde esquecem as maravilhosas bênçãos que lhes são continuamente concedidas dia a dia, ano após ano. Não rendem a Deus tributo de louvor por todos os seus benefícios. Quando sobrevém a doença, porém, lembram-se de Deus. O forte desejo de reestabelecer-se induz a fervorosa oração. E isso é direito. Deus é o nosso refúgio, tanto na enfermidade como na doença. Muitos, no entanto, não lhe entregam o seu caso. Eles promovem a fraqueza e a doença, preocupando-se consigo mesmos. Caso deixassem de afligir-se e se erguessem acima da depressão e das sombras, mais certa seria sua cura. Devem lembrar-se com gratidão por quanto tempo desfrutaram a bênção da saúde, e fosse essa preciosa graça a eles restituída. Não deveriam esquecer que se acham sobre nova obrigação ou para com seu Criador. Deixa eu ler de novo, que nem eu entendi. Deve lembrar-se com gratidão por quanto tempo desfrutaram a bênção da saúde. E, fosse essa preciosa graça a eles restituída, não deveriam esquecer que se acham sobre nova obrigação para com seu Criador. Quando os 10 leprosos foram curados, unicamente um volveu para buscar de Deus e deu-lhe glória. Não sejamos nós como os ingratos 9, cujo coração não foi tocado pela misericórdia de Deus. A gente falou de bênção, a gente falou de cura, mas o principal objetivo de Jesus aqui está no verso 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O objetivo de Jesus em te dar ou não te dar a bênção é fazer com que você seja salvo. Nesse momento que a gente está de final de ano, onde vamos comemorar o Natal, a nossa maior gratidão deveria ser a Deus, porque Ele mandou seu Filho aqui morrer por nós, para que um dia nós possamos ter a oportunidade de estarmos no céu com Ele. Em João 3,16, eu não preciso nem abrir a Bíblia aqui, porque todo mundo sabe de cor isso, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o principal motivo de nós sermos agradecidos, e isso a gente não tem como vencer essa nossa gratidão. É diária, é constante, é todo dia nós agradecendo a Deus, né, o motivo pelo qual nós ainda estamos respirando e o motivo pelo qual a gente tem a possibilidade de passar a eternidade com Ele. Eu convido vocês, a partir de agora, e aproveitando que a gente está no Natal, onde as famílias se reúnem, faça esse exercício de gratidão. Talvez fale para alguma pessoa que você nunca falou, mas você sempre foi grata a ela. Muito obrigado, né, por tudo que você fez na sua vida, na minha vida. Te agradeço, né, porque você me deu a oportunidade muitas vezes de estar aqui. Eu agradeço a minha família sempre por causa disso. Se eu estou aqui hoje, né, é porque teve uma base estruturada, né, desde a minha tia Cica, que está assistindo provavelmente lá em casa, meu voari, o vosso Eli, que me trouxeram para Santa Maria, né, e é por isso eu convivi com vocês aqui esse tempo, da minha família que me apoiou nesse período, dos meus irmãos, né, e de vocês que fizeram
a minha formação aqui na adolescência, uma fase tão conturbada da vida. Aqui, né, tem pessoas que me viram adolescentes, que me guiaram, me corrigiram, para que hoje eu pudesse estar aqui pregando, falando para vocês a respeito da mensagem. Então, faça esse exercício e agradeça, né, as pessoas e também agradeça a Deus por tudo o que Ele fez e ainda vai fazer em nossa vida. Amém? Eu convido novamente a equipe de louvor para vir até aqui e a gente cantar o hino Obrigado, que eu não lembro o número, 346. 7. Som. aqui, nos imaginando a teus pés, te agradecendo por tudo que o Senhor fez e faz em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos porque morreu por nós, te agradecemos porque a cada dia o Seu Espírito Santo nos guia pelo caminho, sempre em direção a Ti. Te agradecemos pela oportunidade de um dia todos
estarmos no céu onde essa gratidão vai ser eterna, Senhor. Nos abençoe, nos proteja, faça com que esse sentimento de gratidão que vem de Ti, assim como a fé, possa ser uma constante em nossa vida e que através disso a gente possa irradiar para outras pessoas, levando também elas a serem gratas a Ti. Nos abençoe e nos proteja, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém.